Olá, boa tarde. O Terra Ser Gira deste sábado vai contar a história da criação da Diocese de Aracaju. Você sabia que ela foi fundada pelo Papa Pio X em janeiro de 1910? Os nossos repórteres vão contar os detalhes e falar muito mais. A partir de um decreto do Papa São Pio X, foi nomeado o primeiro bispo para as terras sergipanas. Dom José Tomás deu início ao trabalho de reestruturação da igreja local. Para que todos os fiéis e religiosos falassem a mesma linguagem, ele fundou um boletim que se chamava A Cruzada, meio de comunicação pelo qual ele informava aos padres e paroquianos tudo o que estava acontecendo com a igreja em nível mundial e nacional, além de informações acerca da administração do bispo. Esse jornal foi de 1937. Valorizar as vocações religiosas foi outra preocupação do primeiro bispo, como conta o diretor acadêmico do seminário. Houve sempre uma preocupação dos nossos bispos para com a formação. Então, Dom José Tomás criou o seminário Sagrado Coração de Jesus, que tinha 2 cursos superiores, Teologia e Filosofia. Começou o seminário no atual Colégio Arquidiocesano. Com o passar do tempo, nós passamos a Faculdade de Filosofia para começar a Universidade Federal de Sergipe. Aliás, ela começou com 5 cursos e um desses cursos era o curso superior de Filosofia da Arquidiocese. Dom José Tomás se dedicou ainda à criação de paróquias para ampliação dos domínios da igreja na capital. A Igreja São José, no bairro que leva o nome do santo. A paróquia São Pedro Pescador, no bairro Industrial, são alguns exemplos. A partir de 1949, assume a Diocese de Aracaju o segundo bispo. Dom Fernando Gomes dedicou-se de corpo e alma às visitas pastorais em todas as paróquias e capelas da capital e do interior. Empreendeu a reforma do seminário e incrementou o incentivo das vocações sacerdotais. Foi em 1960, há exatos 50 anos, na época do bispo Dom José Vicente Távora, que o Papa João XXIII publicou a bula Ecclesiarum Omnium, decretando que a partir daquele momento a Diocese de Aracaju passaria ao patamar de arquidiocese metropolitana. O bispo auxiliar de Aracaju explica melhor qual a diferença entre diocese e arquidiocese. Uma diocese é uma igreja local, uma igreja verdadeira. A igreja existe onde está o bispo, sucessor dos apóstolos, com os seus padres, com o povo de Deus. A alma de uma igreja é o bispo, sucessor dos apóstolos. Isso Aracaju se tornou há 100 anos atrás. Então, em Sergipe todinho, o território de Sergipe passou a ser uma igreja, tendo um bispo. Mas toda diocese, toda igreja local, ela é ligada a um bispo coordenador, um arcebispo. Esse prefixo arce quer dizer acima. Não que mande no bispo, mas faz uma coordenação estratégica, uma coordenação assim moral, vamos dizer. Então, quando Aracaju foi feita diocese, desmembrada do território de Salvador, ela ficou ligada a Maceió, ao arcebispo de Maceió. Uma diocese que é ligada a uma arquidiocese é chamada sufragânea. Então, a diocese de Aracaju, que abrangia todo o estado de Sergipe, era ligada ao arcebispo, à arquidiocese de Maceió. Quando o bem-aventurado João XXIII, o Papa João XXIII, elevou Aracaju à arquidiocese, o que foi que ele fez? Primeiro, criou dioceses sufragâneas para Aracaju, dioceses satélites, vamos dizer assim, Propriá e Estância. Então, dividiu o território da diocese de Aracaju em 3 dioceses, Aracaju, Propriá e Estância, fez de Estância e Propriá sufragâneas de Aracaju e criou a Arquidiocese de Aracaju. Na área social, o primeiro arcebispo metropolitano, Dom José Vicente Távora, adquiriu o terreno e construiu a sede própria do SAMI, no bairro Industrial, zona norte da capital. Outra grande contribuição de Dom Távora foi a chegada dos frades capuchinhos, que se instalaram no bairro América, onde fundaram a escola Santa Rita de Cássia e construíram o santuário São Judas Tadeu, para onde converge até hoje grande parte da população, a fim de receber os sábios conselhos de Frei Florencio e Frei Miguel.
Com o falecimento de Dom José Vicente Távora, em 1970 assume Dom Luciano José Cabral Duarte, que já exercia as funções de bispo auxiliar e foi nomeado pelo Papa Paulo VI, o segundo arcebispo metropolitano de Aracaju. Dom Luciano foi notável pela maneira como se empenhou pela criação da Universidade Federal de Sergipe e do Colégio de Aplicação. Na quarta cidade mais velha do Brasil, recuperou o Convento São Francisco, onde criou o Museu de Arte Sacra, que abriga um acervo precioso da religião católica dos últimos 4 séculos. E foi de Dom Luciano a iniciativa da primeira reforma agrária de Sergipe, através da promoção do Homem do Campo de Sergipe. A Procase, como ficou conhecida, atuou entre os anos de 1968 e 1988 e beneficiou nesses 20 anos 5.000 pessoas. A atual coordenadora da Pastoral Social trabalhou na época com Dom Luciano e disse que até hoje os descendentes dos primeiros colonos estão assentados nos mesmos lotes. Na verdade, ele não era sindicalista, mas era simplesmente camponeses, que não tinha terra, não tinha trabalho. E que então, depois de uma reunião que foi feita num sindicato em Maruim, onde eles pediram a Dom Luciano terra para trabalhar, que nós começamos esse projeto. Dom Luciano se preocupou com a situação deles, que eram pessoas pobres, que trabalhavam, quando trabalhava 2 ou 3 dias por semana somente, família numerosa, muito não tinha casa, não tinha outra profissão a não ser camponês. Então, Dom Luciano se preocupou com eles e conseguiu comprar a primeira fazenda comunitária em Maruim, que eram 2 pequenas propriedades. E foram instaladas nesta fazenda 56 famílias, com um pedacinho de terra de 4 tarefas, pouco mais de 1 hectare. Depois, outros municípios que tinham a mesma situação despertaram. E os camponeses sem terra foram atrás de Dom Luciano, de Santa Rosa, de General Mainá e dos outros municípios da redondeza da zona da Cotinguiba. O fato é que, a cada ano, Dom Luciano conseguiu comprar mais uma fazenda e colocar famílias selecionadas para trabalhar nestas terras. No próximo bloco, você vai ver o trabalho social que há 100 anos é desenvolvido pela Diocese de Aracaju. Você sabe como é feito o trabalho social da Diocese de Aracaju? Como foram criadas as paróquias e as congregações? É isso que os nossos repórteres contam a partir de agora. O terceiro arcebispo de Aracaju assumiu em 1998 e continua até hoje. Dom José Palmeira Lessa acredita que o papel da Igreja Católica em Sergipe foi marcante nos últimos 100 anos, mas é necessário avançar na valorização do ser humano. Quantos milhões de crianças teriam morrido nesses anos atrás se a igreja não tivesse colocado aí diante da sociedade, das necessidades, diante realmente da miséria, da pobreza, a pastoral da criança. Quanta gente! A pastoral da saúde com relação aos doentes também, a pastoral carcerária. Agora mesmo eu tenho vários grupos trabalhando com homens de rua que acolheram, está aí, o pessoal da Toca de Assis, pode ver, está ali no bairro industrial, ao lado do nosso propedêutico, não é? Tem também um outro grupo que chegou para cuidar de drogados aqui em Sergipe. A igreja está se preocupando com a recuperação, recuperou centenas de drogados. A Fazenda Esperança, não é? Que está lá em Lagarto, outra parte está também lá em Gararu, no Limoeiro, não é isto? E agora chegou também aqui na nossa diocese há pouco tempo, acho que tem 1 mês e meio, 2 meses, para cuidar de criança e adolescente que estão em risco e que muitos mergulharam de droga. Já tem gente recuperada daqui por esse grupo, entendeu? Lucas já morou na fazenda de Lagarto enquanto se recuperava do vício. A fé e o trabalho ajudaram a mantê-lo por 3 anos longe da cocaína. Graças à ajuda
De minha mãe, que é uma focolarina, de minha tia também, que é uma focolarina, junto com a igreja. Ela conhecendo a Fazenda da Esperança, me fez ir até ela, né? Mas, enquanto isso, eu não estava com vontade de descobrir. Mas quando eu cheguei ao fundo do poço, fui buscar ajuda, né? Pedi ajuda a ela e a minha tia. E isso elas encontrou a Fazenda da Esperança em Lagarto. Graças a Deus, isso me deu autoestima de vida, né? Porque eu ia na igreja, não entendia. Não me lia ali do padre, para mim era uma coisa simples, né? E a Fazenda me buscou, me ensinou. E até hoje ela está me ensinando, né? A meta é 1 ano na Fazenda da Esperança, mas Deus me deu esse propósito, que eu nunca tinha passado nem um Natal, Ano Novo com ele, né? Diante dele, né? Com vários irmãos, compartilhando as dores de vários irmãos. E eles foram me buscar, mas eu renunciei, né? A primeiro ano, de 2008, passei Natal e Ano Novo. Nunca tinha passado Natal e Ano Novo tão belo que nem eu passei. Limpo, né? E com Jesus, né? No meio, né? Para avançar, a arquidiocese precisa se comunicar cada vez melhor com o mundo. A Cúria Metropolitana hoje trabalha com jornalistas que são responsáveis por toda a comunicação entre as paróquias e com a mídia. Quando nós iniciamos o trabalho, claro, as primeiras dificuldades, os desencontros, os padres não estavam muito acostumados a essa relação com a imprensa. A partir daí, a comunicação da Igreja de Aracaju não foi mais a mesma. Quando ele implantou a assessoria de comunicação, nós começamos a trabalhar a questão de fundar as pastorais de comunicação nas paróquias. O que são as paróquias? As paróquias são representações nos bairros. Então a igreja tem, em cada bairro, em cada comunidade, uma paróquia. Tem lá um padre representando a nossa igreja, respondendo pelo arcebispo. Então ali também precisa comunicar com as pessoas. Então ele investiu nisso. Nós começamos a fazer encontros e treinamentos com agentes de pastoral, comunicadores voluntários que passaram também a desenvolver nas paróquias essa divulgação dos trabalhos da arquidiocese, que são muitos e que às vezes as comunidades não tomavam conhecimento. As pessoas ficam imaginando que a igreja é o padre rezar a missa, confessar, fazer casamento e batizar. E não é isso. Nós temos um trabalho como um todo nos bastidores. E a partir daí, com esses agentes de comunicação, entrando em contato com a assessoria de comunicação, nós podemos descentralizar um pouco a comunicação, levar essas comunidades, preparar, como disse, agentes, e foram surgindo então as pastorais da comunicação. Como são muitas cidades e paróquias que precisam da assistência do arcebispo, ele conta com o auxílio dos padres, que estão em permanente contato com os fiéis em cada igreja. Por isso, a Arquidiocese de Aracaju investiu muito nos últimos anos na formação de novos sacerdotes. Hoje, a Arquidiocese conta com um seminário menor para os aspirantes. No bairro Lamarão, zona norte da capital, funciona o seminário maior Nossa Senhora da Conceição, onde os alunos estudam durante 8 anos em 2 cursos nível superior, se quiserem ser padres um dia. São os cursos de Teologia e Filosofia, e só depois ocorre a ordenação sacerdotal. Faltam poucos anos para a ordenação de Anderson, que não tem mais dúvidas quanto à vocação. Isso é um processo, né? E que Deus muitas vezes fala no nosso coração, que no meu caso eu dei essa resposta meio que tardia, porque eu tive a experiência de morar fora, de trabalhar, e no momento certo, Deus veio e eu dei o sim, entende? E além da formação do seminário também eu estudo fora, o arcebispo me permitiu, e esse descobrir a vocação se dá justamente a partir do momento da minha crisma em 2001, quando eu já sentia esse chamado de Deus, mas por ser jovem, por ser mais novo, sou jovem ainda quando sendo, fiz a questão de sair para fora, um pouco da igreja, passar um tempo fora, e aí que nasceu minha vocação. Eu creio que foi em 2001, quando Dona Lessa me crismou, há 9 anos atrás. Eu sentia esse apelo de Deus, mas só que com meio com medo desse chamado, eu saí, mas depois, no momento certo, Deus veio e me pegou, disse, é esse caminho que eu quero que você siga, e é justamente isso que estou fazendo nesse período de formação no seminário. 100 anos de trabalho é um tempo longo, mesmo para uma igreja que já completou 2000 anos. E o que importa para o bispo auxiliar é continuar com a missão de evangelizar, que nada mais é do que anunciar ao mundo o pensamento de Jesus Cristo. A igreja ela tem que estar atenta a 2 coisas. Primeiro, a ter uma identidade forte. Cristão não ter vergonha de ser cristão. Padre não ter vergonha de ser padre, aparecer como padre, falar como padre, comportar-se como padre.
Os leigos não terem vergonha nem medo de vestirem a camisa de Cristo. O cristão não é melhor nem pior do que ninguém, mas tem que ser diferente, tem que ter sua identidade, pelo seu modo de viver, pelas suas opções, pela sua postura. Então, a primeira coisa para um futuro da igreja hoje é identidade. Se a gente quiser se render ao mundo, a gente não serve mais para nada, não tem mais sentido. Mas, juntamente com essa identidade forte, é preciso uma outra coisa, a capacidade de diálogo, de conversar. Conversar com quem é ateu, conversar com quem é de outra religião, conversar com o mundo político, conversar com o mundo intelectual, conversar com a juventude. Pronto. Eu apresento o Cristo no qual eu creio. Eu apresento a fé que é a minha esperança. Se você aceitar ou não, é uma questão sua. Continuamos amigos. Então, a novidade hoje é essa capacidade de diálogo. Mas seria um erro muito grande, seria um suicídio e infidelidade a Cristo, se em nome de diálogo com o mundo, a gente tomasse os modos do mundo, a gente aniquilasse a nossa identidade. Aliás, só dialoga bem quem sabe quem é, quem tem uma identidade forte. Esse tem que ser o futuro da Arquidiocese de Aracaju. A celebração do jubileu pelos 100 anos da diocese foi marcada por uma grande festa no estádio do Batistão, onde cerca de 20 mil pessoas de todas as 84 paróquias confirmaram a obediência e o amor à igreja diante do núncio apostólico, o representante do Papa. E agora eu tenho um convite para você. Que tal ajudar a nossa equipe a produzir o Terra Serigi? É só enviar sua sugestão para o nosso endereço eletrônico. Anota aí, é o npe@tvsergipe.com.br. E o nosso telefone é o 3045 4492. E o Terra Serigi de hoje termina aqui, mas no próximo sábado, depois do SETV Primeira Edição, tem mais. E eu vou estar aqui, aguardando você. Até lá!